Parte 1. O silêncio que revela quem você é. Quando o mundo dorme, a alma desperta. Quando o silêncio da noite cobre o mundo, tudo o que é falso começa a se dissolver. É nesse instante, quando o barulho lá fora cessa, que a mente se volta para dentro. O que resta quando ninguém mais está olhando, o que sobra quando você deixa de representar um papel. É aí, entre o último pensamento do dia e o primeiro sonho da noite, que a alma tenta falar. Carl Jung dizia que tudo o que não vem à consciência retorna como destino. E é por isso que tantas pessoas acordam todos os dias com o mesmo peso, a mesma ansiedade, os mesmos medos, porque não escutam o que o inconsciente tenta dizer. O silêncio não é vazio. Ele é um espelho. E nesse espelho, você começa a enxergar quem realmente é, não o personagem, mas o ser. Antes de dormir, feche os olhos e pergunte a si mesmo: o que em mim estou fingindo não ver? De que voz eu tenho fugido? O que minha alma está tentando me mostrar através do que eu chamo de problema? Quando a consciência se cala, o inconsciente começa a sussurrar. E esses sussurros, se escutados com coragem, transformam-se em respostas. Você começa a perceber que a angústia não é o fim. É o início de algo novo pedindo passagem. A ansiedade, muitas vezes, é a alma tentando se libertar das amarras de um eu que já não cabe mais. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho em direção a si mesmo. Mas ninguém chega lá fugindo do escuro. É preciso atravessar o labirinto do silêncio, olhar para dentro e encarar o que se esconde. O medo, a raiva, a culpa, o desejo, todos eles são pedaços do que você é, pedindo aceitação. Dizer algo à sua mente antes de dormir não é um ritual mágico. É um ato de reconciliação com o inconsciente. É o momento de declarar paz entre o que você mostra e o que você sente. Por isso, esta noite, diga à sua mente com suavidade: eu te ouço, eu te aceito, eu te permito descansar. E então, permita que o sono te leve, não como fuga, mas como retorno. Porque quando o mundo adormece, a alma desperta. E quando você finalmente se escuta, o silêncio deixa de ser um inimigo e se torna um guia. Parte 2. As palavras que o inconsciente escuta. O que você diz antes de dormir cria o que você será ao acordar. Toda noite, antes de o sono te levar, existe um instante em que o corpo relaxa, mas a mente permanece desperta. É nesse espaço, entre o consciente e o inconsciente, que as palavras ganham poder. Não são apenas sons, são sementes. E cada frase dita nesse limiar entre a vigília e o sonho desce silenciosamente ao solo da alma, onde germinam as crenças que moldam a realidade. Carl Jung dizia que o inconsciente é um universo vivo, que responde não à lógica, mas ao sentimento contido em cada palavra. Ele não entende o não posso, o não mereço, o nunca consigo. Ele só entende a emoção que vibra por trás dessas frases. Se você diz, não quero mais sofrer, o inconsciente escuta apenas sofrer. Se você repete, eu tenho medo de perder, ele registra perder. Por isso, aprender a falar com a própria mente é uma arte. A arte de direcionar o poder simbólico da palavra. À noite, quando o consciente se rende, a porta do inconsciente se abre. Tudo o que você pensa, sente ou declara nesse instante entra como uma ordem, um comando emocional. É assim que se formam os padrões, as repetições e as coincidências que parecem destino. Na verdade, são respostas de um sistema que apenas obedece ao que você alimenta. Jung afirmava que o inconsciente é um aliado, mas se torna inimigo quando é ignorado. E o diálogo com ele começa com palavras. Não palavras ensaiadas ou frases de efeito, mas palavras vivas, ditas com verdade, com presença, com alma. Por isso,
Antes de dormir, ao invés de deixar a mente vagar entre preocupações, fale com ela. Com serenidade, diga: eu estou em segurança. Eu aceito o que não posso mudar. Eu confio no que o amanhã trará. Não importa se você acredita, completamente. O inconsciente aprende pela repetição, pela emoção e pelo símbolo. Quando você pronuncia uma frase com intenção, o corpo escuta, o coração responde e o inconsciente grava. A palavra se transforma em energia psíquica e essa energia molda o modo como você enxerga e atrai o mundo. Você já percebeu como certas frases de infância ainda ecoam dentro de você? Você não é bom o bastante. Você precisa ser forte. Não chore. Elas se transformaram em ordens invisíveis, guiando decisões, sabotando sonhos, definindo limites que você nunca escolheu conscientemente. Mas assim como palavras ferem, outras curam. Assim como frases negativas se enraizam, declarações de amor e aceitação também florescem, se forem ditas com verdade. Por isso, toda noite é uma oportunidade de reprogramar a mente. Antes de dormir, plante novas sementes. Diga a si mesmo: eu sou suficiente, eu libero o passado, eu mereço descanso e paz. Essas frases não são encantamentos mágicos, são lembretes de quem você é, ecos da alma tentando te guiar de volta à integridade. O inconsciente responde à linguagem do sentimento, não à perfeição das palavras. Mesmo que uma parte de você duvide, continue dizendo: a dúvida é do ego, mas a persistência é da alma. Com o tempo, o que era repetição se torna crença, e o que era crença se torna experiência. Você começa a perceber que a realidade muda quando muda o diálogo interior. A mente se acalma, o corpo relaxa e o sono deixa de ser fuga, torna-se cura. Então, antes de dormir, lembre-se, o inconsciente não dorme, ele está ouvindo. Ele escuta as palavras que você sussurra no escuro, as emoções que você sente em silêncio. E a cada noite ele transforma essas palavras em caminhos, coincidências e encontros que te aproximam do que você realmente acredita ser possível. Fale com amor, fale com intenção, porque o que você diz à sua mente antes de dormir se transforma na vida que você acorda para viver. Parte 3. A voz escondida dentro de você. O diálogo secreto entre o ego e a alma. Há uma voz dentro de você que fala o tempo todo, mas ela raramente é ouvida. Durante o dia, ela se mistura ao barulho do mundo, às obrigações, às cobranças, às expectativas alheias. Ela tenta se fazer ouvir entre um pensamento e outro, entre um suspiro e um cansaço. Mas o ego fala mais alto, e o ego é barulhento. Ele quer provar, controlar, vencer, ser notado. A alma, não. A alma apenas quer ser ouvida. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, e quem olha para dentro desperta. Essa voz interior é o som desse despertar. Ela é a bússola do inconsciente, a intuição que pressente o caminho quando a mente lógica ainda se perde em mapas. Mas para ouvi-la, é preciso silêncio. E o silêncio é o que mais tememos. Vivemos cercados por ruídos externos e internos. Notificações, opiniões, comparações, memórias, ansiedades. Tantas vozes que no fim esquecemos a nossa. E é por isso que o vazio assusta tanto. Porque quando tudo cala, é impossível fugir de si mesmo. Mas é nesse encontro com a própria essência que nasce a liberdade. Essa voz escondida não fala com pressa. Ela sussurra, repete, espera. Às vezes se manifesta como uma sensação estranha no peito, uma inquietação leve, uma intuição súbita que você não sabe de onde veio. Ela não grita, apenas insiste, e quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela encontra formas de se fazer notar. Num sonho, num erro que se repete, num sentimento que volta, numa sincronicidade que parece coincidência, mas não é.
Jung chamava isso de sincronicidade, o modo como o inconsciente se comunica através de eventos significativos. A vida começa a te responder quando você decide ouvir. Tudo o que você chama de sinais é a alma tentando conversar. Mas há um detalhe importante. A voz interior não é sempre doce. Às vezes, ela confronta, provoca, expõe o que você quer esconder. Ela mostra a sombra, o lado que você rejeita, o que julga imperdoável, o que aprendeu a esconder até de si mesmo. E ainda assim, ela fala com amor. Porque a sombra não é inimiga, é o espelho daquilo que precisa ser aceito. Negar a sombra é viver em guerra consigo mesmo. Aceitá-la é integrar o que foi fragmentado e recuperar o poder sobre a própria história. Por isso, quando você silencia o ego, começa a escutar algo novo, ou talvez algo antigo que sempre esteve ali. A voz escondida não quer te controlar, quer te libertar. Ela não quer que você se torne perfeito, quer que você se torne inteiro. Ela não promete uma vida sem dor, mas uma vida com sentido. Antes de dormir, feche os olhos e escute. Não o ruído da mente, mas o som que vem debaixo dele. A voz que não usa palavras, mas se faz entender. Ela talvez te diga: pare de se apressar. O que é seu não está perdido. Tudo o que você busca fora já vive dentro de você. E se você ouvir com atenção, vai perceber que essa voz não vem de algum lugar distante. Ela é a sua própria alma, cansada de esperar ser lembrada. Ela não precisa de microfone, apenas de espaço. E o espaço nasce quando você escolhe calar o mundo por alguns minutos e abrir o coração para o que sempre quis falar. Na linguagem do inconsciente, ouvir é um ato sagrado. É o início da cura. Porque aquilo que não é ouvido, repete-se. Mas o que é reconhecido, transforma-se. E quando a voz escondida dentro de você é finalmente acolhida, ela deixa de ser ruído e se torna guia. Então, todas as noites, antes de dormir, escute. Não para responder, não para entender, mas para sentir. Porque dentro de você há uma sabedoria antiga, silenciosa e paciente, esperando apenas que você volte a se escutar. Parte 4. O que a sua sombra tenta te contar todas as noites. O medo é apenas o disfarce daquilo que pede luz. Quando o dia termina e as máscaras caem, é a sombra que vem te visitar. Ela não bate à porta, não pede licença. Apenas aparece, silenciosa, no escuro do quarto ou no peso de um pensamento que insiste em ficar. Você sente o incômodo, tenta afastar, mudar o foco, mas ela continua ali. É o seu inconsciente tentando conversar. Carl Jung dizia que a sombra contém tudo aquilo que o ego se recusou a aceitar. Não é o mal dentro de nós, mas o que foi reprimido, esquecido, escondido para que pudéssemos ser aceitos. Cada vez que negamos um sentimento, cada vez que fingimos não estar com raiva, medo, ciúme, culpa ou desejo, a sombra cresce. Ela se alimenta daquilo que você rejeita. E à noite, quando o consciente relaxa, ela volta para ser vista. O problema é que fomos ensinados a temer a sombra, a associá-la ao pecado, ao erro, ao fracasso. Mas o que Jung descobriu é que a sombra não quer te destruir, quer te integrar. Ela é o lado esquecido da sua humanidade. E todo lado esquecido se manifesta como sintoma: ansiedade, irritação, tristeza sem motivo. Não porque quer te punir, mas porque quer ser reconhecido. Durante o dia, o ego comanda. Ele mantém a pose, o controle, o personagem. Mas à noite, o ego dorme e o inconsciente desperta. É nesse momento que a sombra se aproxima, não para te assombrar, mas para te libertar. Ela sussurra: olhe para mim. Eu sou a parte de você que sente o que você não deixa sentir.
Eu carrego as dores que você se recusa a olhar. E se você tiver coragem de escutar, algo começa a se transformar, porque a sombra, quando é acolhida, deixa de ser inimiga. Ela se torna uma ponte, uma ligação entre o que você pensa ser e o que realmente é. Toda noite é um espelho. Quando você deita e o mundo se apaga, as imagens internas se acendem. O sonho, a lembrança, o arrependimento, todos são fragmentos do mesmo diálogo entre o consciente e o inconsciente. E esse diálogo tem um propósito: restaurar a totalidade da alma. O ser humano se divide para se proteger, mas só encontra paz quando volta a ser inteiro. Por isso, antes de dormir, pare de lutar contra a sombra. Não fuja do que te causa desconforto. Em vez disso, pergunte: o que você quer me mostrar? De onde vem essa dor? O que em mim precisa de luz? Essas perguntas abrem portas, e o que atravessa essas portas não é escuridão, é autoconhecimento. A sombra é o inconsciente te mostrando o que precisa de amor. Ela guarda talentos que você reprimiu, emoções que você não permitiu existir, verdades que você teve medo de dizer. Ela é a guardiã da autenticidade. A maioria das pessoas tenta matar a sombra, mas quem tenta matar a sombra, mata a si mesmo. Não há luz que exista sem escuridão ao redor. O sol precisa da noite para nascer, e a consciência precisa da sombra para evoluir. Carl Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E é exatamente isso que a sombra tenta fazer todas as noites: te acordar para o que está adormecido. Ela não quer o teu medo, quer o teu olhar. Então, antes de dormir, em vez de tentar fugir dos pensamentos que te perseguem, acolha-os. Diga a si mesmo: eu aceito o que vem, eu reconheço o que sou, eu me permito ser inteiro. O inconsciente não quer te punir, quer te curar. E a cura começa quando você para de esconder o que sente. O que a sombra tenta te contar todas as noites é simples: que dentro do medo há um pedido por amor, e dentro da dor, uma parte esquecida de você pedindo para voltar para casa. Parte 5. O peso que você carrega sem perceber. O inconsciente nunca esquece o que o consciente tenta enterrar. Há um tipo de cansaço que o sono não cura, um peso invisível que não está no corpo, mas na alma. Você acorda, respira fundo, cumpre as tarefas do dia e ainda assim sente algo te puxando para baixo. Uma espécie de gravidade emocional que insiste em te lembrar de algo não resolvido. Esse é o peso do inconsciente. Carl Jung dizia que aquilo que o consciente recusa enfrentar, o corpo e a vida acabam expressando. Tudo o que é reprimido retorna de alguma forma. Nas atitudes, nos sonhos, nos medos, nas dores sem causa aparente. É como se o inconsciente guardasse cada fragmento de dor, cada emoção sufocada, cada palavra não dita. Ele não julga, não condena, apenas guarda. Mas guardar demais transforma o coração num depósito de sentimentos inacabados. O problema é que vivemos em uma cultura que nos ensina a suportar, não a compreender. Nos dizem: siga em frente, seja forte, não olhe para trás. Mas o que não é olhado continua vivo, pedindo espaço. E quanto mais tentamos silenciar o que sentimos, mais alto o inconsciente fala, não em palavras, mas em sintomas. Você já sentiu uma tristeza sem motivo? Uma irritação que surge do nada? Um vazio que aparece mesmo quando tudo parece estar bem? Esses são os bilhetes da alma, sinais de que há algo pedindo reconhecimento. Jung chamava isso de material reprimido, partes da psique que foram empurradas para o porão da consciência, mas continuam ativas, moldando silenciosamente nossos pensamentos e decisões. O peso que você carrega sem perceber não é feito de acontecimentos, é feito de resistências. Resistência em sentir, em lembrar, em perdoar, em soltar. É o passado tentando se resolver no presente, o inconsciente tentando devolver ao coração
o que foi esquecido. Mas nós chamamos isso de ansiedade, de insônia, de desânimo, quando na verdade é a alma pedindo espaço para respirar. Às vezes, o peso vem em forma de obrigação, o de sempre ser forte, sempre sorrir, sempre dar conta de tudo. Mas por trás dessa armadura há uma exaustão silenciosa, o cansaço de não poder ser vulnerável. E toda força sem descanso se transforma em rigidez. Toda rigidez, mais cedo ou mais tarde, se quebra. O inconsciente, no entanto, não quer te quebrar, quer te libertar. Mas para isso, ele precisa que você pare de fugir. Ele precisa que você olhe para o que dói com gentileza, que reconheça o que sente sem se envergonhar. Porque o que é acolhido deixa de pedir atenção. O que é amado se transforma. Antes de dormir, quando o corpo finalmente se entrega, a mente tenta organizar o caos do dia. Os pensamentos se misturam com lembranças, as emoções retornam disfarçadas de sonhos. É o inconsciente tentando aliviar o peso que o consciente acumulou. Se você o ajudar nesse processo, o descanso será real. Mas, se insistir em reprimir, a alma continuará exausta, mesmo depois de longas horas de sono. Por isso, antes de adormecer, diga a si mesmo: eu me permito soltar. Eu não preciso mais carregar o que não é meu. Eu deixo o passado descansar. Essas palavras são um gesto de amor com o próprio inconsciente. E o amor é a linguagem que ele entende. Não é preciso resolver tudo, apenas permitir que o que foi negado encontre luz. A cura não começa quando você se livra da dor, mas quando deixa de resistir a ela. O peso que você carrega sem perceber é o acúmulo de tudo o que tentou esquecer. Mas o esquecimento não apaga, apenas adia o reencontro. E toda noite é uma nova chance de voltar para dentro, de se perdoar, de deixar o fardo no chão e caminhar leve outra vez. Quando você aprende a escutar o que dói, o peso se transforma em sabedoria. E o que antes te puxava para baixo começa silenciosamente a te ensinar a voar. Parte 6. A cura começa quando você fecha os olhos. O sono é o templo onde a alma se reconstrói. A cura nunca acontece sob o olhar do mundo. Ela começa em silêncio, quando ninguém está observando, quando o corpo se entrega e a mente, finalmente, desacelera. É no instante em que você fecha os olhos que o invisível começa o seu trabalho. O que parecia caos começa a se reorganizar. O que parecia fim se revela passagem. A cura não é um evento, é um processo que acontece. Dentro de um espaço sagrado, o inconsciente Carl Jung dizia que o inconsciente não é um inimigo a ser controlado, mas uma força viva que busca equilíbrio. E esse equilíbrio se manifesta muitas vezes durante o sono. Enquanto você dorme, o inconsciente fala através dos sonhos, reorganiza memórias, processa dores e sutura as feridas que o consciente ainda não sabe compreender. O corpo descansa, mas a alma trabalha. Fechar os olhos é mais do que um ato biológico. É um gesto espiritual. É o símbolo da entrega, da confiança, da rendição necessária para que o invisível possa agir. A mente, acostumada ao controle, teme esse momento. Ela quer entender, calcular, prever, mas a cura não precisa de explicação. Ela precisa de espaço. O que impede a alma de se curar não é a dor, é a resistência. É o medo de sentir. É o apego ao sofrimento, como se ele definisse quem somos. Mas quando você se permite fechar os olhos sem lutar, algo dentro de você começa a se realinhar. Os pedaços perdidos se encontram. A energia fragmentada volta ao centro. A alma, enfim, respira. O sono, segundo Jung, é o teatro do inconsciente. Nele, os arquétipos dançam, as memórias se misturam com símbolos e o espírito encontra uma linguagem que a razão desconhece. Cada sonho é uma mensagem, cada imagem é um espelho.
Por isso, nunca subestime o que acontece enquanto você dorme. As respostas que o dia não trouxe, a noite muitas vezes entrega, não em palavras, mas em imagens que a alma reconhece. Fechar os olhos é abrir outra visão, a visão interior. Aquela que enxerga sentido onde o ego vê apenas dor. Aquela que entende que todo sofrimento é um pedido de mudança e toda ferida é uma tentativa da alma de te despertar. A cura não vem de fora nem de fórmulas prontas. Ela vem do reencontro com o que você havia esquecido de ser. Antes de dormir, respire fundo. Sinta o peso do corpo afundando no colchão. Permita que o silêncio te envolva como um manto. E diga a si mesmo com doçura: eu confio no que está sendo curado dentro de mim. Eu não preciso entender, apenas permitir. Eu entrego o controle e descanso na sabedoria da minha alma. Essas palavras são como chaves que abrem a porta da restauração interior. A cura é silenciosa, mas real. Ela acontece nas entrelinhas do sono, nas pausas da respiração, no intervalo entre um pensamento e outro. Enquanto o ego dorme, o ser desperta. Jung dizia que a alma não se cura com fórmulas, mas com experiências vividas. E o sono é a mais profunda das experiências espirituais diárias. É o momento em que você morre um pouco para o mundo e renasce em paz dentro de si. Por isso, toda noite é uma pequena iniciação. E cada amanhecer, um novo nascimento. Quando você fecha os olhos, o inconsciente abre os seus. E o que parecia ferida se torna aprendizado. O que parecia perda se transforma em libertação. O que parecia escuridão revela a luz que sempre esteve lá. A cura começa quando você deixa o silêncio trabalhar por você. Quando para de fugir da dor e decide senti-la com amor. Porque o sofrimento, quando aceito, deixa de ser prisão e se torna portal. Feche os olhos e permita que a noite te cure. Parte 7. O poder de perdoar a si mesmo antes de dormir. As feridas da mente só cicatrizam quando você para de se punir. Poucas coisas pesam tanto na alma quanto a culpa. Ela não grita, não faz barulho, mas consome em silêncio. E o mais triste é que, na maioria das vezes, não é o erro que nos fere, é a dificuldade de nos perdoar por ele. A mente tenta seguir em frente, mas o coração permanece preso, no momento em que as coisas poderiam ter sido diferentes. É como se parte de nós tivesse ficado lá atrás, congelada no tempo, esperando um gesto de compaixão que nunca veio. Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos submete e aquilo que aceitamos nos transforma. A culpa é exatamente isso. Uma parte da psique pedindo aceitação. Não para justificar o que foi feito, mas para libertar a energia que ficou presa no arrependimento. Enquanto você não se perdoa, o inconsciente continua repetindo o mesmo ciclo, como se dissesse: olhe para mim, entenda o que aconteceu. A cura só começa quando o olhar substitui o julgamento. O perdão a si mesmo não é um ato de esquecimento, é um ato de presença. É reconhecer que você fez o que podia com o nível de consciência que tinha naquele momento. Ninguém desperta antes do tempo, e toda falha é também um chamado da alma para evoluir. O erro é o professor que o ego teme, mas que o inconsciente honra. Ele mostra o limite, revela a sombra e ensina a humildade de ser humano. Perdoar a si mesmo é devolver à alma o direito de respirar. É soltar as correntes invisíveis da autocrítica, da vergonha, do eu devia ter feito diferente. Porque o passado não precisa ser esquecido, ele precisa ser compreendido. E toda compreensão é, em essência, uma forma de amor. À noite, quando o silêncio te envolve, o inconsciente começa a limpar os resíduos do dia. Mas se você dorme carregando o rancor de si mesmo, o corpo repousa e a mente continua em guerra.
o sono deixa de ser descanso e se transforma em campo de batalha. Por isso, antes de dormir, olhe para dentro e diga com ternura: eu me perdoo. Eu liberto o peso do que já passou. Eu permito que o amor tome o lugar da culpa. Essas palavras não são indulgência, são cura. O perdão é a alquimia mais poderosa da alma. Transforma o chumbo da dor no ouro da consciência. Enquanto você se punir, a ferida continua aberta. Mas quando você a aceita com compaixão, ela se fecha e se torna cicatriz. Um lembrete de que você sobreviveu. Jung dizia que não existe iluminação sem aceitar a própria sombra. E perdoar-se é exatamente isso. Abraçar a sombra com compreensão. Entender que você não é o erro, mas o aprendizado que veio depois dele. O inconsciente guarda tudo, inclusive os gestos de amor que você direciona a si mesmo. E toda vez que você diz, eu me perdoo, uma parte esquecida da alma volta para casa. Perdoar-se antes de dormir é se libertar para sonhar. É deixar o inconsciente trabalhar sem resistência, reorganizar o que estava preso, devolver leveza à mente. Não há nada mais transformador do que adormecer em paz consigo mesmo, porque o sono não cura o que o coração ainda acusa. Mas o perdão silencia o tribunal interior. Toda noite é uma oportunidade de recomeço. E o recomeço não acontece quando tudo muda. Acontece quando você decide parar de se punir. O que a culpa tenta te ensinar é simples, que você já sofreu o bastante. Agora é hora de se acolher. Então, esta noite, antes de dormir, feche os olhos e diga a si mesmo com gratidão: eu me perdoo por não ter sabido antes o que hoje sei. Eu me aceito como sou. Eu escolho seguir em paz. E quando você acordar, o mundo será o mesmo, mas você não. Porque quem aprende a se perdoar não volta a ser o mesmo. A alma leve de novo volta a sonhar. Parte 8. A mente que aprende a descansar em paz. A verdadeira paz não vem do controle, mas da entrega. Há um tipo de paz que não se conquista, se permite. Ela não nasce do esforço, nem da tentativa de controlar tudo, mas da rendição, silenciosa diante do que é. A mente, porém, luta contra isso. Ela quer entender, prever, corrigir, ajustar. Vive tentando consertar o passado e antecipar o futuro, esquecendo-se de que o presente é o único lugar onde o descanso realmente existe. Carl Jung dizia que a vida não vivida é uma doença que pode matar a alma. E a mente agitada é o sintoma dessa vida não vivida, do excesso de pensamento, da carência de presença, do medo de sentir. Vivemos num tempo em que o silêncio é desconfortável e a pausa é vista como perda. Mas é justamente na pausa que a alma se reconecta ao essencial. A mente que não descansa busca controle. Quer garantir que nada fuja do esperado, que nenhuma perda aconteça. Mas a vida é movimento, e tentar controlá-la é como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. A paz não é o resultado de dominar a mente, mas de deixá-la fluir. Toda noite é um convite à rendição. Quando você se deita e fecha os olhos, a natureza inteira te convida a confiar. Você não comanda o sono, não decide quando ele chega. Ele vem quando a mente desiste de resistir. E é nesse instante, o momento em que você solta o controle, que a paz se aproxima. A mente cansada não precisa de respostas, precisa de silêncio. O ego busca sentido imediato, mas a alma entende o tempo. Enquanto o ego quer provar, o inconsciente apenas observa. E é essa observação sem julgamento que traz serenidade. Jung dizia que o que mais cura não é a explicação, mas o encontro com o mistério. A mente em paz é aquela que aceita o que não entende. Você não precisa controlar o pensamento para descansar. Precisa acolhê-lo. Deixe que a mente fale, mas não se prenda às palavras.
Observe os pensamentos como nuvens que passam, alguns escuros, outros luminosos, todos passageiros. O descanso vem quando você deixa de lutar contra eles. O que se observa sem resistência, dissolve-se. Antes de dormir, diga à sua mente: eu te deixo descansar. Não há nada para resolver agora. Está tudo bem em não saber. Essas palavras são como um bálsamo para o inconsciente. O corpo relaxa, a respiração desacelera, o coração encontra o ritmo da calma. Nesse espaço, o sono se torna sagrado, não uma fuga, mas um retorno à harmonia natural da alma. Descansar em paz não é desistir da vida, é deixar que a vida te conduza. É aceitar que há algo maior guiando cada passo, mesmo quando o caminho parece confuso. A confiança é o antídoto da ansiedade e a entrega é o remédio do medo. A mente em paz é aquela que aprendeu a confiar no invisível. O descanso verdadeiro não vem da ausência de problemas, mas da presença de aceitação. Você não precisa que tudo esteja bem para repousar. Precisa apenas decidir não lutar contra o que é. E quando a mente se rende, o inconsciente assume o comando. Ele cura, equilibra, reorganiza e devolve à alma a paz que o dia roubou. Feche os olhos esta noite e permita-se ser conduzido. Não há nada a provar, nada a controlar, nada a temer. O universo sabe o que faz. Você é parte dele e ele parte de você. Carl Jung dizia que aquele que aprende a confiar em sua própria escuridão descobre a luz que guia o caminho. A paz começa quando você para de fugir da noite. A mente que aprende a descansar em paz não busca mais entender. Apenas sente. E é nesse sentir profundo, sem resistência, que a alma enfim encontra descanso. Parte 9. O reencontro com quem você sempre foi. Por trás de todas as máscaras, há uma alma pedindo para voltar. Há um momento na vida em que o cansaço deixa de ser físico e se torna existencial. Não é o corpo que pesa, é a distância entre quem você é e quem tem fingido ser. Por fora, tudo parece estar no lugar, mas por dentro há um vazio discreto, uma saudade de algo que você não consegue nomear. Essa saudade é o chamado da alma. É a lembrança de si mesmo pedindo para voltar. Carl Jung dizia que a jornada mais longa é o caminho do homem até dentro de si. E é nessa jornada que o reencontro acontece. Não em templos, nem em livros, mas no silêncio interior, onde a verdade aguarda pacientemente ser lembrada. A vida moderna nos ensinou a buscar identidade nas coisas externas, na imagem, no sucesso, nas opiniões, nas máscaras que usamos para sermos aceitos. Mas quanto mais o ego se expande, mais distante ficamos do centro. E quanto mais nos afastamos de quem somos, mais a alma grita por retorno. Esse retorno, porém, não é imediato. É um processo. Ele começa quando você cansa de fingir, quando percebe que o personagem que criou para sobreviver não serve mais para viver. A dor que isso causa é o primeiro sinal do despertar. É o colapso do falso eu. É o ego sendo gentilmente empurrado para o seu verdadeiro tamanho. O reencontro com quem você sempre foi acontece quando o ego se curva diante da alma. Quando você para de tentar ser especial e começa a buscar o essencial. Quando entende que o valor não está em provar nada, mas em existir em verdade. A autenticidade é a forma mais profunda de espiritualidade. Ser quem você é, sem medo, é um ato de amor. Mas esse reencontro exige coragem. Coragem para olhar para trás sem rancor e para dentro sem julgamento. Coragem para perdoar as versões antigas de si mesmo e abraçá-las como parte do aprendizado. A alma não quer que você apague o passado, quer que o compreenda. Porque tudo o que você foi, até os erros, faz parte da sua construção. Durante o dia, o ego fala.
Durante a noite, a alma responde, e quando você fecha os olhos e permite o diálogo, algo em você se realinha. Os pedaços fragmentados se reconhecem, a mente e o coração voltam a conversar. É nesse instante que o reencontro acontece. Jung dizia que não somos o que acontece conosco, mas o que escolhemos nos tornar. E essa escolha começa no momento em que você decide parar de fugir de si mesmo. Quando a busca por sentido deixa de ser externa e se torna interior, o caminho muda de direção. Você deixa de procurar Deus fora e começa a senti-lo pulsando dentro. A vida deixa de ser uma corrida e se transforma em retorno. Antes de dormir, olhe para dentro e diga: eu volto para mim, eu volto para o que sou, eu volto para casa. Essas palavras são um ritual de reconciliação. O inconsciente entende gestos simbólicos. E quando você declara esse retorno, ele começa a alinhar tudo o que estava disperso. Os sonhos mudam, o corpo responde, o olhar se acalma. A vida, de repente, parece mais simples, e isso é o sinal de que você está de volta. O reencontro com quem você sempre foi não é uma descoberta, é uma lembrança. Você não precisa se reinventar, apenas se recordar. Recordar do que acreditava quando era criança. Recordar do que te fazia sorrir sem motivo. Recordar do que sentia quando não tinha medo de ser. Essa lembrança é o fio que te conduz de volta à tua essência. Por trás de todas as máscaras, por baixo de todas as defesas, há uma alma intacta, serena, paciente, amorosa. Ela nunca te abandonou. Ela só esperava que você parasse de se perder tentando ser quem os outros queriam. Quando o mundo dorme, a alma desperta. E quando você se reencontra, o descanso volta a ser verdadeiro. Porque nada cansa mais do que viver distante de si mesmo. E nada traz mais força do que voltar para casa. A casa que sempre esteve dentro de você.